ainda assim carregou nossa. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, como vocês estão? Como foi a semana? Apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós tivemos uma semana abençoada na presença do Deus vivo e verdadeiro. Hoje, para a nossa meditação, nós vamos utilizar o Salmo de número 99. Como fazemos todas as vezes, abra sua Bíblia, deixe ela aberta e nós vamos ler juntos e acompanhar juntos este Salmo e a exposição dele. Salmo de número 99. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os sacerdotes, Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde, Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós continuamos. Após termos louvado, cantado, intercedido, orado, nos derramado diante do Senhor, agora nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Fala no mais íntimo do nosso coração. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração para aceitarmos e acreditarmos na tua palavra. Edifica-nos e seremos edificados. Converte-nos e seremos convertidos. Fala, Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos, irmãos, numa época, a época das fake news. Lembra da fake news? Aquela informação que não é verdadeira, que não é verídica, que não é real, mas que nós recebemos e muitas vezes recebemos com muita avidez, com muito clamor, e muitas vezes saímos pulverizando, divulgando, disseminando, entregando a todo mundo, sem verificar a verdade dos fatos. Você já caiu em alguma fake news? Você já divulgou alguma fake news? Este salmo vai nos lembrar algumas coisas preciosas. Há muita coisa que falam sobre Deus. Há muitas coisas que ensinam sobre Deus. Há muitas coisas que as pessoas acreditam sobre Deus e que são fakes, não são verdades. São mentiras profundas, terríveis e diabólicas. Este salmo, ele vai nos servir como um preâmbulo, como um resumo, como um folder apresentativo. Ele vai nos apresentar Deus no resumo. É como se todas as características de Deus, os seus atributos, a sua personalidade estivessem expostos nesse salmo.
Na verdade, nós sabemos que é apenas um fragmento de um Deus que é infinito. Mas as palavras que estão aí escritas e descritas servem para nos esclarecer sobre Deus e a sua pessoa, e os seus atributos, e a sua personalidade. E assim, nós podemos experimentar de Deus, experimentar da sua presença e desfrutar das suas maravilhas. Assim, eu queria propor hoje o seguinte tema: quem é Deus? Segundo, o que ele faz? Terceiro, o que ele quer? O que ele requer de mim e você? Se nós pudermos responder essas 3 perguntas, nós saberemos, na verdade, quem é Deus. Primeira pergunta, o primeiro ponto: quem é Deus? O que é ou quem é que ele é? Quem é que ele é? Versículo 1, veja aí o início do versículo 1. Reina o Senhor. Primeira coisa que eu e você precisamos saber, que Deus é o Senhor. No Antigo Testamento, a expressão mais usada era rei. No Novo Testamento, a expressão mais usada é Senhor. E essas 2 expressões estão concomitantemente dizendo a mesma coisa. Usei aí o pleonasmo, né? Usei ali a licença poética para dizer que Senhor e Rei significam a mesma coisa. Há um escritor chamado Louis Berkhoff. Berkhoff escreveu algumas coisas preciosas. Entre elas, há um livro chamado Teologia Sistemática. Teologia Sistemática de Berkhoff, quando ele vai falar sobre Cristo, ele diz que há 2 aspectos do reinado de Cristo. O primeiro aspecto é que ele reina sobre o universo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre o vento, sobre o fogo, sobre a água, sobre a chuva, sobre o coronavírus. Ele reina. Ele reina sobre tudo. Esse aspecto, gente, nos lembra que quando Cristo dá uma voz, quando ele dá uma ordem, quando ele dá um mandamento, a natureza não se exclui de obedecê-lo. Muito pelo contrário. A palavra de Cristo é definitiva. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. Quando Cristo diz à tempestade, acalma-te vento, acalma-te mar, eles se acalmaram. Ele reina sobre todo o universo. Mas há um segundo aspecto que Berkhoff fala sobre o reinado de Cristo. O reinado de Cristo é espiritual sobre os seus, ou seja, Cristo reina sobre sua igreja. Deus reina sobre o seu povo. Significa que aqueles que são seus filhos, aqueles que são seus súditos, aqueles que são seus servos, precisam fazer, precisam cumprir, precisam executar a sua vontade. É aquilo que está expresso por Jesus na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu e você, irmãos, precisamos reconhecer o senhorio de Deus e de Cristo sobre nossas vidas e dizer, ele é o meu rei, ele é o seu rei. No versículo 2, aparece ainda uma outra expressão, diz sobre quem é Deus. Veja aí, versículo 2, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Segunda característica importante sobre quem é Deus é que ele é grande. Grande, glorioso, monumental, majestoso, nobre, onipotente. São expressões que caracterizam o ser de Deus.
Ele não está detido, limitado a um tempo ou espaço. Ele não é Deus de um local, nem de uma época. Ele é um Deus que opera em todo o universo, está em toda parte. Ele está em todos e comanda todos, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Terceira característica importante sobre a personalidade de Deus está no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 9. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 3. Porque santo é o Senhor. Irmãos, Deus é santo. Às vezes nós temos falado tanto da bondade, do amor, da personalidade amorosa de Deus, e esquecemos de dizer que ele é santo. Moisés, quando está subindo para o Monte Sinai, diz: ó, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, porque a presença de Deus é santa. Esconde o teu pé, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque ele é santo. Os querubins, segundo Isaías, quando estão cantando na sua presença, os serafins, na verdade, eles cantam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. Santo significa originalmente separado. Separado da sua criação. Ele não é criatura, ele é o Criador. Ele está separado dela. Deus está separado da sua criação da mesma forma que ele está separado do pecado. Deus não tem injustiça, Deus não tem dolo, Deus não tem trevas, Deus não tem pecado. Ninguém pode dizer que está servindo a Deus, ninguém pode dizer que está conhecendo a Deus se vive e convive com o pecado. Se gosta do pecado, se ama o mundo e as coisas que há no mundo, ele está separado da presença de Deus, porque Deus é santo. Você sabia disso? Você sabia que Deus não se mistura com muitas coisas que nós comumente nos misturamos? Ele é santo. Aleluia. Outra coisa que aparece magnífico está aí no versículo 5. Veja aí no versículo 5. Exultai ao Senhor, veja comigo, exultai ao Senhor nosso Deus. Gente, uma coisa maravilhosa que nós precisamos perceber é que Deus que é santo, esse Deus se relaciona conosco. Então ele é um Deus pessoal. Ele não é apenas Deus. Ele é o meu Deus e quer ser o seu Deus. A relação de Deus com o seu povo é uma relação de pai e filho. Não somente uma relação de senhorio, mas uma relação de intimidade. O rei Davi o chama de pastor. E como pastor diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça. Davi mais tarde diz assim: ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A relação do rei Davi com as suas ovelhas é representada aqui com a relação de Deus com o seu povo. Ele é pessoal. Em 2 Crônicas 7,14, nós temos repetido esse versículo muitas vezes por causa desse momento. Ele diz assim: se o meu povo, a gente lembra do restante todo, né? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, converter os seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Mas você precisa saber que essa promessa não é para qualquer pessoa. Essa promessa é para o povo de Deus, é para o filho de Deus, é para quem tem comunhão com Deus. Quando ele diz: se o meu povo, você faz parte desse povo. Você tem tido comunhão com Deus, como nós estamos expondo em todos os outros salmos?
Ou você é aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus e com Cristo? Quando nós falamos primeiro quem é Deus, irmãos, parece que vai ser uma repetição do que nós dissemos. Agora nós precisamos responder o que é que Deus faz. O que é que Ele faz? Se Ele é rei, Ele reina. Ele não abre mão do seu reinado para ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não está ameaçado no trono. Ninguém consegue tirá-lo do trono, nem colocá-lo no trono, porque ele já está no trono. Versículo 1 diz: reina o Senhor. Ele está entronizado. Nós evangélicos, às vezes com o intuito de falarmos muitas coisas sobre Deus, dizemos bobagens. A gente cantava outro dia: entronizamos. Declaramos que é rei. Deixe de ser abestalhado. Ele já é rei. Quer você declare ou não declare, você não tem condições de entronizar quem já está entronizado. Ele está entronizado acima dos querubins. Aleluia. Ele já está coroado. Jesus diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o Senhor de toda a existência e Ele reina. Alguém ainda está esperando o período especial que Cristo vai reinar. Oh, meu irmão, não espere não. Ele está reinando hoje. Ele está no céu, sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E lá Ele reina sobre todas as coisas. Aleluia. Continuemos dizendo que esse Deus que reina, esse Deus que está no trono, também é o Deus que ama o juízo e a justiça. Vejam aí comigo, versículo 4. Versículo 4. Ele ama o juízo. Isso significa que Deus e Cristo estão sentados no trono, pronto para julgar todos os homens, e julgar todas as coisas, e julgar todos os anjos. Ou seja, e o seu julgamento é imparcial, no sentido de que ele não vira para um lado nem para o outro. Ele é imparcial, ele é neutro. Mas o seu juízo é um juízo de justiça, porque ele mesmo foi quem estabeleceu a lei. Diante do tribunal de Deus não há manobras jurídicas. Diante do tribunal de Deus não há recursos. Diante do tribunal de Deus não há apelação. Ele tem a palavra definitiva. Ou seja, Jesus deixa claro que ele não veio a este mundo quando aqui esteve como Messias, como Salvador. Ele diz assim: eu não vim para o mundo para julgar. Eu vim para salvar. Mas é verdade que ele voltará uma segunda vez para julgar. E ninguém escapará de comparecer diante do seu trono. Os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os poderosos e os mais simples. Ele está sentado no trono e irá julgar todos. Mas a sua justiça, versículo 4 ainda, ele faz com justiça e com juízo. Olha como é importante isso. Deus julgará conforme a sua própria lei. Aquilo que você fez, aquilo que você transgrediu, aquilo que você cumpriu, será apresentado diante dele. Mas nós lembramos que em Cristo Jesus, nós, pecadores, miseráveis e corruptos, seremos representados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, quando nos declarou justos. Nós não somos justos, não. Pecadores miseráveis, mas fomos declarados justos
por aquele que é o justo juiz, Jesus Cristo. Ele estabelece equidade. Então Deus não faz acepção de pessoas. É intrigante que há um movimento na igreja, que a gente não fala o nome direito, é um movimento judaizante. Os judaizantes acham que os judeus são melhores do que os cristãos. Então tem um monte de cristão hoje querendo ser judeu, tem um monte de cristão hoje querendo se circuncidar, tem um monte de cristão hoje querendo mergulhar nas águas do Rio Jordão, tem um monte de cristão hoje querendo subir no Monte Sião ou no Monte Sinai, ou ir a Jerusalém, porque lá sua oração será poderosa, porque lá o seu clamor será mais poderoso. E as pessoas então fazem distinção entre quem é judeu e quem é gentil. Ô meu irmão, nós continuamos nessa infantilidade. Esse era um dos temas da igreja primitiva, expresso em todo o livro de Atos, expresso na carta aos Romanos, expresso na carta aos Gálatas. E Deus deixa sempre claro que ele não faz acepção de pessoas, que ele não faz diferença de pessoas, ou seja, no tribunal de Deus não haverá foro privilegiado para você que é brasileiro, ou para você que é brasileiro e quer ser judeu. Não haverá foro privilegiado para nenhum de nós. O versículo 4 ainda nos lembra uma outra característica. Eles clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Deus ouve. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só está sentado no seu trono, como supremo juiz e rei, mas ele está ouvindo o seu clamor. Escrevendo Isaías, ele nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus te ouve. Deus quer te ouvir. Deus quer saber da sua causa. Deus quer saber do que é que você está precisando. Na verdade, ele sabe, porque ele sabe todas as coisas. Mas quando você fala, ele ouve. Deus quer ouvir a sua voz. Deus não quer ouvir a voz da multidão, do tumulto. Deus quer ouvir a sua voz. Não adianta queremos nos relacionarmos com Deus se não temos tempo para conversar com Ele, para falar com Ele e ouvir a voz dEle. Isso é um diálogo. Fale com Deus, coloque diante de Deus e deixe Deus falar com você. Deus ouve. Ele se revela. Eu não disse que ele ouve? Versículo 7, veja aí. Falava-lhes na coluna de nuvem e a lei que lhes tinha dado. Versículo 7, está aí na sua Bíblia. Que coisa maravilhosa. Deus falava com Moisés, falava com os nossos irmãos no Antigo Testamento. O escritor de Hebreus diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou através de seu Filho, Jesus, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus fala. Deus não falava só no passado. Deus está falando comigo e com você agora. Não somente através da instrumentalidade do pregador, mas Deus lhe fala através da sua palavra. Muitas vezes você quer descobrir os mistérios de Deus, aquilo que Deus não revelou para ninguém e ainda não leu aquilo que ele já revelou. Você quer ser um fuxiqueiro do reino de Deus. Você quer falar daquilo que Deus não lhe deu autorização para falar. Você quer conhecer aquilo que Deus não lhe deu autorização para conhecer. Então conheça aquilo que Deus lhe deu através da sua revelação. Davi, quando fala do bem-aventurado no capítulo 1 dos Salmos, ele diz assim: antes, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está falando com você e Deus quer falar com você e você quer ouvir. Deus lhe ouve. Por fim, irmãos, no versículo 8 aparece uma outra expressão aí magnífica. Versículo 8. Fostes para ele um Deus perdoador,
ainda que tomando vingança dos seus feitos. Ah, Deus é perdoador, isso nós chamamos graça. Deus é gracioso. O que é que ele faz? Ele perdoa. Mas não perdoa a todos, não. Ele perdoa aos arrependidos. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E está na natureza de Deus, está na essência de Deus, está naquilo que Deus faz, que é perdoar. E ele diz ainda mais: dos teus pecados não lembrarei jamais. Tem gente que passa anos e anos carregando peso na consciência, carregando o sentimento de culpa, e esquece que Deus diz: eu não lembrarei jamais. Deus quer perdoar os meus pecados e os seus pecados e apagá-los por completo, porque para isso serve o sangue de Cristo. Nós já vimos quem é Deus, qual é a sua personalidade, quem é que ele é. Para concluir, irmãos, nós precisamos saber o que é que ele quer, o que é que ele requer. Não adianta fazermos uma explicação técnica ou pedagógica sobre a pessoa de Deus, se não respondermos positivamente ao que ele quer. Se Deus reina, ele quer que você trema. Se assustou? Achou que é maluquice? Leia aí o versículo 1, finalzinho. Reina o Senhor, tremam os povos. Esse tremer aí não é simplesmente de medo, não, mas é tremer de respeito. Eu vinha de uma época que quando a censora, chamava censora mesmo, isso é coisa de gente velha, passava no corredor da escola, se dissesse assim, vem a diretora, o nego já caía duro, desmaiado, lá na porta da sala, porque a diretora estava vindo aí. Hoje as pessoas não respeitam as autoridades. Começa em casa, não respeita o pai e a mãe. Se não respeita o pai e a mãe, não respeita o professor na escola. Se não respeita o professor na escola, não respeita o policial na rua. Se não respeita o policial na rua, não respeita as autoridades que são estabelecidas. Quem não respeita a autoridade, não respeita Deus. E Deus está lhe dizendo aí, respeite, tremam os povos na sua presença. Nós precisamos saber quem é ele, o Deus vivo e verdadeiro, o que está sentado no trono, e nós devemos comparecer à sua presença, temendo. Em segundo lugar, eu queria dizer o que é que Deus quer de mim e de você. Versículo 3, 5 e 9 responde: celebrem, exultai e prostrai-vos. Essas três expressões estão ligadas ao culto, estão ligadas à adoração. Você celebra, você exulta e você se prostra, se curva, o adora, o reverencia. Honre a Deus. Você já ouviu muitas vezes, honre seu líder, honre seu pastor. Hoje eu vou lhe dizer a verdade, meu irmão. Honre a Deus. Se ajoelhe diante dele, o adore, o clame, o louve, o exalte. Celebre, versículo 3, versículo 5 e versículo 9. Celebrem, exultai e prostrai-vos. O que é que Deus quer de mim e de você? Versículo 7 nos responde o que é que ele quer. Ele quer, versículo 7, eles guardavam os seus mandamentos e os seus estatutos. Quando eu fui convertido, ainda bem jovenzinho, 11, 12 anos, o departamento infantil cantava: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. Você sabe disso? Você tem guardado essa palavra? Você tem vigiado com esta palavra? Ou você simplesmente conhece essa palavra? Os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os decretos do Senhor são para ser guardados. É incrível que as pessoas gostam das promessas.
caixinha de promessas. Mas quando fala de obedecer a Deus, elas não obedecem. Para concluir, irmãos, eu queria lhe perguntar. Você sabe quem é Deus? Você tem feito a sua vontade? Você tem invocado o seu nome? Esse salmo nos trouxe grandes lições. Eu queria que você tivesse guardando-as no seu coração. Que Deus te abençoe e me abençoe e aplique a sua palavra no meu e no seu coração para sempre. Amém. A oferta pela culpa Ele